Deus tem algo novo para nós, né? Foi uma palavra profética do nosso pastor há um tempo não muito longe dos dias de hoje, e eu tenho tomado posse dessa palavra dia após dia, e Deus é bom demais. Aqui nós estamos hoje para a misericórdia de Deus, para falar daquilo que nos foi pedido, e creio que Deus tem algo novo a se revelar a nós nesse tempo. Amém, querido? Queridos, a palavra de hoje vai ser pautada sobre, como tema, vida financeira. Creio que todos nós aqui temos os nossos apertos, né? Vivemos as nossas dificuldades. E a Bíblia, ela fala de tudo. Ela fala de tudo. Tudo que você quiser na Bíblia, você tem um respaldo bíblico para você tratar aqui. E a Bíblia, dentre os 66 livros que nós temos, estão presentes diversos versículos que abordam temas como dinheiro, maneiras de economizar, gerenciar e até mesmo investir. Você acredita nisso? Um livro tão antigo, mas tão atual, né? Que nos ensina tanto a respeito dessas coisas. E hoje, pela manhã, eu vi o vídeo que o João postou, da Eva lá em frente ao Safra. Eu falei, eita glória, né? E eu quero dizer para os irmãos que Deus tem algo novo para nós, amém, queridos? Eu quero dizer para os irmãos que Deus quer nos tirar da pobreza, amém, queridos? Eu quero dizer para os irmãos que Deus é poderoso para superabundar em nós tudo o que Ele projetou para nossas vidas. Então, quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei muito motivado, e eu fiquei mais motivado ainda que ela trouxe lá nas suas citações bíblicas o tema, né, um dos textos que eu vou estar utilizando aqui. Então, querido, você que talvez, assim como eu já fui muito tempo resistente a alguns tipos de assunto dentro da igreja, você que talvez não, né, esse negócio meio esquisito, né, esse negócio é eternidade, é céu. Vamos falar de dinheiro? Vamos falar de dinheiro. E quem não quiser dinheiro, como diz alguns pastores, vai dar para mim. Né, pastor? Vou deixar meu Pix depois na tela aqui para os irmãos que não quiserem fazer um Pix para mim. E eu queria trazer algumas questões sobre vida financeira à luz da palavra de Deus, para que a gente possa conversar aqui nessa noite e aprendermos juntos sobre vida financeira à luz da Bíblia. Amém, queridos? Qual é a vantagem de fazermos isso? A vantagem de fazermos isso é que a palavra de Deus, ela não volta para alguém aqui, vai funcionar. Amém. Para alguém aqui a palavra vai servir. Para aqueles que creem na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E eu creio nela, e nós vamos refletir sobre alguns textos bíblicos aqui. Eu espero que os irmãos consigam entender e que Deus me use aqui nessa noite para transmitir isso aos irmãos. Então, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas 14. Lucas 14, versículo 28. Nós vamos ler o 28, 29 e o 30. A Bíblia vai nos dizer assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça de, depois de haver posto o alicerce, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Primeiro ponto, o primeiro conselho que a Bíblia nos fala a respeito de vida financeira é para elaborarmos um plano financeiro. O que esse texto está nos dizendo? Essa parábola, realmente vem nos ensinar a planejar a nossa vida financeira.
Sabe aquilo que você tem no seu coração? É você quem tem, não é Deus, é você quem tem, entende? A gente tem mania de colocar a nossa vontade sempre como sendo vontade de Deus. É a minha vontade de comprar uma camisa, é a minha vontade de trocar o carro, é a minha vontade de comprar uma casa, é a minha vontade de almoçar num restaurante X. É a minha vontade, amém, queridos? E eu posso, amém, queridos? Aí a Bíblia fala assim, mas vê se você tem condição primeiro. Faz as contas aí. Um dos grandes problemas que nós temos visto hoje na vida financeira, não só da igreja, mas de todo o ser humano, essa palestra que hoje já poderia ser, pastor, uma palestra cobrada caro, mas está sendo cobrada caro que o papai vai me pagar, amém, queridos? Eu não estou aqui de graça, não. Eu vou receber por isso, com toda certeza. O nosso trabalho do Senhor não é? Não, nunca é. Vai ter paga. Eu estou tranquilo. Então, vou entregar o meu melhor aqui para vocês hoje. E a Bíblia está nos dizendo que você precisa planejar. Porque, às vezes, o sentimento de compulsão por conquistar, por querer ter, te coloca em situações difíceis, onde você assume um compromisso, onde não dá para você cumprir. Por quê? Porque você ganha X e gasta Y. E depois vem para a igreja querendo Mi. Não tem, irmão. Não. Entenda bem. Isso é responsabilidade sua. A Bíblia não está dizendo assim, você faz o seguinte, irmão, compra um terreno, vai com material de construção, pega tudo que você precisa para construir, vai lá, manda entregar e depois você vai para a igreja fazer uma campanha para Deus te ajudar a pagar. Porque se for assim, eu vou agora tirar uma BMW para mim, porque é meu projeto de vida, irmão. Pastor. E Deus não tem responsabilidade com isso. Quem tem, só. Então Deus está dizendo assim, então onde você começar esse projeto, querido, presta atenção. Veja se você tem condição. Porque se você não tem condição, não comece, espere um pouquinho. Porque um dos maiores problemas na vida do ser humano é crise financeira. E eu acho lindo quando a Bíblia nos orienta a respeito de tomarmos cuidado e elaborarmos um plano. Porque Deus está dizendo assim, fazer a sua parte e eu te ajudarei. Você ganha 100, vai fazer uma dívida de 10, Deus vai te abençoar para você ter saúde e trabalhar para que o seu 100 dê conta de pagar os 10. Agora você ganha 100, gasta 200. É isso que está escrito aqui? Se você fizer isso, vai dar certo, irmão? Não vai dar certo. Nem com campanha, irmão. Nem com monte. Não, nem com unção. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Se nós entrarmos nessa linha de pensamento, a gente vai fracassar. E é isso que a Bíblia está dizendo. Faça isso para que depois as pessoas vão ver as suas obras inacabadas. E a gente precisa tomar cuidado com o planejamento. Bom, e isso é a Bíblia, tá, irmão? Está aqui. Vocês estão entendendo? Vocês concordam comigo? Amém? Segundo ponto, já que vocês já entenderam essa questão, que a gente precisa fazer para que a gente adquira vida financeira em Deus, é a gente poupar, economizar. Poupar sempre é uma escolha inteligente. E isso está falando aonde? Espera aí, irmão, vocês vão entender agora. Gênesis, abre lá, Gênesis 41. Quando a gente vai para Gênesis 41, nós vamos compreender, à luz da palavra de Deus, que é importante nós fazermos uma poupança. A partir do versículo 28, ou melhor, você pode começar lendo o primeiro aí, Gênesis 41, você vai compreender que a gente está falando de José.
Gênesis 41, versículo 14, vai nos dizer assim: então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou suas vestes, e veio a Faraó. Essa história ela é longa. Lá no versículo 25, vai falar de quando, de fato, José se apresenta. Então José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó. E ele falou: aqui Faraó teve um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O que Deus estava anunciando a Faraó? Vão haver 7 anos de fartura. É Deus falando, irmãos. E quando Deus fala, tá falado, não tem conversa. Só que Deus falou assim: depois dos 7 anos de fartura, vai vir os 7 anos de fome, escassez. Eles podiam ficar tranquilos: não, mas a gente é servo de Deus, com nós não tem esse negócio de escassez, não. Entendeu, bem? Porque nós temos vaca gorda. Mas não. José levanta e fala assim: peraí, gente, peraí, Deus está falando que vai ter 7 anos de muita bênção, mas depois aqui a gente vai passar, a terra vai passar por dificuldades. Então, para que não entremos em dificuldades, vamos poupar. Você entende que você precisa guardar um pouquinho daquilo que você ganha? Você entende que você precisa fazer uma poupança? Porque sem isso não tem como você prosperar. Se você pegar o período de abundância de Deus, investir tudo e não fizer uma reserva, quando vier o tempo de escassez, e ele vem, tá? Você pode ser trilionário, pode ser o que for, vem. Com o que você vai sobreviver? Por isso que é importante a gente poupar. E quem fala isso é a Bíblia Sagrada nos ensinando a ter vida próspera financeira. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é elaborar um projeto financeiro. Segunda coisa que a gente precisa fazer é aprender a guardar o dinheiro, a poupar, a não gastar tudo que ganha, para a gente não entrar em dificuldade. Bom, já que vocês já entenderam isso, vamos para o meu próximo tópico, que seria o quê? Evitar esquemas. Esquemas para ficar rico rapidamente. Quanta gente hoje buscando riqueza. Deus tem prosperidade para nós, riqueza eu não creio. O pastor Ademar de Campos, ele fez um louvor e ele fala: quem busca riqueza perde a calma, perde a alma, se entrega totalmente. Mas quem busca o Senhor encontra a riqueza. Se você está aqui nessa noite e vem em busca do Senhor, você vai encontrar a maior riqueza que se pode ter. E esse Deus que pode te enriquecer, que pode de fato tornar você rico, Ele já está te dando as instruções de como você vai ter fartura aqui nessa terra. À luz da palavra dele. Então entenda bem, você que pode, presta bem atenção, anota isso, tá? Evite esquemas financeiros. Aonde está dizendo isso na Bíblia, Alex? Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20. Vai nos dizer assim: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aquele que se apressa para enriquecer, entrando nessas questões todas de pirâmides, esses jogos que tem, a gente tem a Mega aí, né, que é a tentação, né? A Mega é uma tentação, não é? Conhece alguém que ganhou? Mas você conhece um monte de gente que faz a fezinha lá todo mês, não é?
Faz a fezinha ou não faz? Conhece. Vai que Deus abençoa, né? Vai que Deus abençoa. Mas é difícil. A Bíblia está dizendo que isso é difícil acontecer. Aquele que se apressa para enriquecer, ele vai ter muitos prejuízos. E eu já vi dezenas de pessoas que entraram em esquemas de pirâmide, perdendo muito dinheiro na busca de enriquecimento. E o que Deus tem para nós, querido, Ele tem para nós. A Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor, elas seguirão aqueles que creem. Então uma galera vindo atrás de mim, hein? Eu estou correndo, mas vou dar uma diminuída na velocidade para ver se elas me pegam mais rápido. Mas a bênção vai seguir, vai nos alcançar. Um outro conselho bíblico que nós temos é, de fato, buscar conselhos com sábios. Isso está em Provérbios 13, 20. Quando você busca conselho com sábios, você ganha capacidade de enriquecer. Treze, 20. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Busque conselhos com pessoas sábias. Você quer vencer? Você tem um negócio aí? Aqui a gente tem empreendedores nessa noite, a gente tem pessoas que estão aí investindo nas suas vidas financeiras, investindo talvez num trabalho, num curso, numa formação. Busque conselhos. Deus quer te fazer vencer. Lembra do fazer a tua parte, eu te ajudarei? Isso é real. E aqui Deus está nos dando estratégias para que a gente possa fazer a nossa parte, para que Ele possa fazer a dele. A gente pode dar continuidade em falar um pouco mais em Provérbios 14, 23 sobre trabalho. Logo aí na frente. 14, 23. Às vezes a gente quer, queridos, eu tinha alguns colegas que diziam que queria viver da obra, que o Senhor vai me sustentar, e que isso e que aquilo, e na realidade eles estavam querendo a vida mansa. 14, 23 vai falar assim: em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios são caminho para o quê? O quê? Pobreza. Fala menos e trabalhe. Quer ficar rico, irmão? Vamos trabalhar. Porque Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos para te prosperar. Essa é a forma bíblica que tem da gente enriquecer. Fora disso, está meio esquisito. Fora disso, vira meio que utopia, meio que engano. A gente vem engano o povo falando que vai dar bênção, que vai ser, e não vai. Nada, no dia a dia não acontece. Aí a palavra de Deus fica como mentirosa, a palavra do profeta fica como mentirosa, porque o que a gente falou não acontece. Mas porque o que a gente falou, quem falou foi nós, não foi a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus ela é direcionada às nossas vidas, ela funciona. Aí você prospera. Então, fecha um pouquinho a boca, para de ficar falando, e vai trabalhar. Mas trabalha muito. Trabalha muito. Um outro exemplo que a gente tem de trabalho é Provérbios 12, 24. Provérbios 12, 24 também vai dizer a respeito do trabalho. A mão dos dirigentes dominará, mas os esmagadores serão? Pode ter preguiça não, irmãos. Um outro texto vai dizer assim para a gente: vai ter com a formiga, ó. Vai aprender como é que ela faz. Então, Deus tem interesse em nos prosperar? Tem.
mas a gente precisa observar as leis de Deus para que Deus nos prospere segundo a palavra dele. Porque se a gente caminhar segundo a palavra de Deus, a prosperidade de Deus ela vai nos alcançar. E ela não é assim, ó. Ela vai sendo construída. Por que ela vai sendo construída? Porque você precisa fazer a sua. Pronto. E quando isso acontece, as coisas funcionam. Bom, um outro ponto que a gente precisa entender é que a gente precisa planejar nosso futuro. Eu acho lindo que tem um texto, se eu não me engano, em Provérbios também, que fala que cabe a Deus cabe ao homem projetar o seu dia, mas de Deus vem o realizar. A gente vai ver uma palavra abençoada em Provérbios 6. O Provérbios está aqui ensinando a gente sobre todas essas questões. Provérbios 6. Seis de novo, né? Até o 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para o seu caminho e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão na saga, junto com o seu mantimento. Então, está nos dizendo que até a formiga, que não tem chefe, não tem quem governe sobre ela, ela se prepara para o tempo bom e para o tempo. Ela não tem preguiça. A gente tinha um probleminha de formiga lá em casa, lá, que graças a Deus está acabando com a madeira. E as formigas estavam quase carregando a casa inteira, fazendo brincadeira, mas dia e noite as formigas estavam lá. Tinha uma madeira lá que estava. Não param. Aí a gente não entendeu nada. Aí agora sumiu as formigas. Por que as formigas sumiu? O que aconteceu uns dias atrás aí, gente? Frio, chuva. Elas podem sair para pegar? Mas elas vão morrer de fome? A gente precisa aprender, queridos, a gerenciar, a administrar aquilo que Deus tem nos dado, para que nada nos falte. Porque às vezes está nos faltando, não é porque Deus não tem nos dado, está nos faltando porque Deus nos dá e a gente não sabe aplicar ou usar aquilo que Deus nos deu. E a gente acha que Deus não fez ou que Deus não está fazendo, quando na verdade Deus já fez. Quando o recurso que você está buscando para Deus, Deus já enviou você. Ele não vai enviar, Ele já enviou. Só que você não soube administrar e agora vai entrar em dificuldades. E aí, como diz nosso saudoso pastor Lázaro, vamos passando pela prova dando glória a Deus. Né? E vamos que vamos. E aí, vai falar também a respeito de enriquecimento. A Bíblia, quando fala que a gente precisa diversificar as nossas fontes. Você não pode ter uma renda só, uma única entrada. E meu avô dizia isso. Um homem não pode ter uma só profissão. Eu não entendia nada quando ele dizia isso. Mas é porque se aquela profissão se fechar, como é que você vai manter o seu sustento? Em Eclesiastes 11, abra sua Bíblia aí, Eclesiastes 11, vai nos dar também esse conselho, onde você deve ter diversos investimentos. Ou você deveria diversificar, né, os seus investimentos. Eclesiastes 11 vai dizer assim, olha: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que o quê? Que mal sobrevirá. O que ele está dizendo? Olha, aplica isso em alguma coisa. Depois que isso produziu, rendeu, distribua isso em várias fontes de renda. Porque se você está investindo aqui, esse investimento pode dar errado. E se der errado, como é que você faz?
Por isso que ele diz, reparte com 7 e com 8. Abre frente de investimentos. E hoje, no mundo que a gente está, né, investimentos, falar de investimentos, outro dia eu estava no Instagram e você pode investir com R$10. Eu falei, olha que legal. Comprar ações. Porque Deus pode usar disso para te abençoar e te enriquecer. Só que a gente, às vezes, por termos uma condição de gastar mais que a gente ganha, a gente não tem para investir. E a gente, às vezes, cai até na mão dos nossos credores. Porque quem arruma dívida, a Bíblia vai dizer que é escravo. Torna-se escravo. Mas Deus veio para nos libertar, amém, queridos? Há poder de Deus aqui para libertar. Você está entendendo o que está acontecendo? Você precisa entender que daqui a pouco vai chegar a parte boa. Por enquanto é a parte mais didática. E você precisa entender a didática de Deus, como Deus quer prosperar e trabalhar nas nossas vidas. Então, pense na possibilidade de você ampliar as suas redes de investimento, para que Deus possa te abençoar nisso e que você possa ser próspero nesse seu trabalho, tá? Uma outra questão que está lá em 2 Coríntios 9. Segunda Coríntios 9, versículo 7, vai falar sobre generosidade. E uma das questões que prospera-nos é a nossa generosidade. Eu e minha paixão, a gente tem falado para que a gente precisa ser mais generoso. E eu quero sonhar no dia que eu vou estar, a gente vai brigar aqui, vai fazer igual aconteceu no tempo de Moisés. Vai ter muito, vai ter fartura, vai ter todo mundo dando muito. Vai ter todo mundo, os jovens vão acampar, não, eu pago, não, eu pago, eu creio nisso. Eu creio muito nisso, e eu quero fazer parte disso. Eu vou estar no meio desses que vão estar aí, cabeçando aí, falando, não é que o pastor fala assim, não, vamos colocar ar-condicionado. Eu falo, pastor, pode deixar que eu pago o ar-condicionado, está tranquilo. E para isso Deus precisa prosperar a minha vida. Para ter um irmão com necessidade, eu falo, irmão, qual é a necessidade? Nós vamos suprir em nome de Jesus, está tranquilo. Isso é ter um coração generoso. E a nossa generosidade não perpassa só pelo dinheiro. E nós precisamos entender isso. A Bíblia vai dizer assim, olha, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus não ama quem dá, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Querido, isso é palavra para prosperar. E a gente vai ficar caçando gente para a gente abençoar. E a bênção, muitas das vezes, ela não perpassa só pelo dinheiro. Eu e a paixão, a gente está perplexo, né? Com a nossa igreja, né? Eu falo com a nossa igreja porque nossos irmãos estão aí. E eu vou dar nome aos bois, né? O Antônio, a Eva, a Lulu. Sabia que esse pessoal foi pintar minha casa para mim quando estava na mudança? Eva se dispôs a carregar a mudança, carregar o pastor, ao nosso irmão Ronaldo. Estão investindo lá na minha casa, gente. Está tremendo o negócio lá, rapaz. Vai ficar bom demais. Daqui a pouco vai ter um culto abençoado para a gente lá. Coração generoso. Ontem, 9 horas da noite, esse homem estava lá em casa. Me abençoando. Em troca de quê? Hein, irmãos? Qual era a moeda de troca? Generosidade. Coração generoso. Alguém que está pronto para abençoar. Olha o que o texto diz. Conforme propôs no seu coração. Querido, quer prosperar? Quantos aqui querem prosperar no Senhor? Arruma um jeito de abençoar alguém que você vai ver como é que a bênção vai chegar na sua casa.
Arruma um jeito de estender aquilo que Deus tem te dado a alguém e você vai ver como Deus tem feito, vai fazer na sua vida. É porque às vezes a gente represa aquilo que Deus nos deu. E quando a gente represa, aquilo não evolui, não cresce. E Deus quer manifestar o poder dele, de superabundar em nossas vidas a bênção por completo, em tudo e em todas as coisas. Olha que tremendo. E a gente precisa ter esse coração generoso para com a nossa igreja, para com nossos colegas, nossos amigos, com os nossos familiares, com quem tiver à nossa frente. Com quem Deus nos tocar, a gente precisa, porque isso traz prosperidade para as nossas vidas. Porque qual a finalidade de Deus me enriquecer? Para mim ir lá e comprar minha BMW? E meu irmão que vai a pé para casa, como é que ele faz? E isso é tremendo. Outra coisa que a gente precisa fazer, queridos, evite dívidas. Evite dívidas. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Vamos voltar lá para Provérbios 22. Provérbios 22. Tem gente que gosta de dívida, né, rapaz? A gente acaba de quitar uma, agora a gente pode fazer outra, agora sobrou um dinheirinho. Ai, meu Deus do céu. Aí não tem jeito não, é. Aí como é que Deus prospera? Como é que a gente faz reserva? Como é que a gente faz investimento? Fica doido para acabar com o raio da dívida. Aí acaba com o raio da dívida e faz outra. Aí não dá não, é. Provérbios 22, 7. A nossa alegria é essa, acabar com a dívida para fazer outra. Aí a gente fica todo feliz, ô glória. Né? Se não tens com que pagar, por que teriam a tua cama debaixo? Ó, estou lendo 27, perdão, gente. 7. Isso. O rico domina sobre os pobres, e os que tomam emprestado é servo do que empresta. Ô, gente, eu às vezes, perdão o pastor teólogo aqui, os teólogos presentes aí, às vezes eu levo um negócio muito ao pé da letra. Eu não deixo ninguém me botar cabresco, não. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo... Mas olha o que esse texto diz. O rico domina e os que tomam... Mas eu não pego emprestado, não. E o que você faz quando você passa o cartão de crédito lá de 10 vezes? Você gasta um dinheiro que você não tem, irmão. Provavelmente para o que você não precisa. Não necessita. Aí por conta disso, o seu salário não dá para nada. Por que não dá para nada? Porque você fez dívida. Você é servo daquele banco. E se você não pagar, seu nome é negativado, o seu crédito é limitado, você entra em outras dificuldades. E aí você sacrifica um monte de coisa para poder pagar aquilo, porque senão... Mas foi para a liberdade que Cristo nos chamou, querido. Toda vez que eu não tenho algo me prendendo, eu falo, Senhor, me liberta, porque foi para a liberdade que Cristo me chamou. Eu não posso mais ser escravo. E isso gera problemas. Dívida gera separação. Dívida gera briga entre irmãos. Dívida gera morte. Não existe família feliz endividada. Não existe um homem feliz dormindo com dívida, acordando com dívida, trabalhando, pagando. Não existe. E Deus está dizendo isso na palavra dele. Não se torne escravo. Mas trabalhe uma forma de você ser livre. E eu sei que nos dias de hoje isso é difícil, mas a gente precisa entender isso. Porque senão Deus não vai prosperar essa igreja. E não é essa igreja que
Eu digo, essa igreja é como esse povo. Na reunião aqui que nós tivemos do concílio, que foi votado os negócios aqui, eu estava meio perdido aqui, a Renata interpretando, a Renata era intérprete. Traduz para mim, Renata, algumas questões que lá vinham. E aí, teve uma irmã que falou assim, a igreja metodista é uma igreja rica. Aí alguns irmãos, não. Foi. Ah, rapaz, na hora que eu peguei essa palavra, eu falei, agora eu entendi por que eu vim falar desse trem. Por que eu estou falando de vida financeira, pastor? Porque Deus vai levantar os muros da igreja metodista a partir de Jardinópolis. Vamos ficar ricos. Nós vamos prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Eu falo isso na autoridade do nome do Senhor Jesus. Não aceitamos a falência da nossa igreja. Nós não vamos aceitar isso, nós não vamos sentar nessa cadeira, nós vamos lutar com toda a garra, e para isso Deus está nos instruindo como ter uma vida próxima, para a gente investir no reino de Deus, a partir daquilo que Deus tem nos dado, porque aqui nós temos muito, nós temos por abundância. Só que como não sabemos usar aquilo que Deus nos deu, a gente está ficando em dificuldade. E aí, domingo, agora o pastor já ministrou uma palavra pesada, não sei se você estava aqui ontem, ele liberou palavra profética. E aqui estão os nossos médicos, os nossos engenheiros, essa galera que ganha grana, que ganha dinheiro, que vai sustentar isso aqui, irmão. Nós não vamos deixar isso aqui cair, não. Deus vai fazer uma reviravolta na nossa vida, na nossa família. Deus vai mudar a nossa sorte, a falência vai embora. Deus vai nos dar sabedoria para a gente gerir aquilo que Deus nos deu, para a gente prosperar para a glória do nome do Senhor. Só que a gente precisa entender a palavra de Deus. Deus não faz mágica, Deus não é mago. Ele é Deus. Deus tem meios de abençoar a nossa vida. Deus quer nos prosperar, mas não é do jeito que a gente quer. Não adianta você sair para lá gastando tudo que você tem e vindo para cá pedindo prosperidade de Deus, que não tem, irmão. E não tem mesmo. Você vai entrar em dificuldade, vai passar aperto, vai entrar em crise no casamento, vai entrar em crise na família, vai bagunçar tudo. Por quê? Porque você não está tendo sabedoria de administrar aquilo que Deus tem te dado. Por que a nossa igreja já foi e agora vai voltar a ser rica? Por quê? O que aconteceu? Pronto. Se a gente ouvir e obedecer, o deserto vai se tornar manancial, querido. Se a gente ouvir a palavra de Deus e obedecer, o deserto vai se tornar manancial. E nós já estamos experimentando isso. Eu falo a partir da minha vida. A partir da minha casa. A partir dessa igreja, porque hoje eu faço parte dela. Deus já está transformando isso. Deus quer fazer uma reviravolta na nossa vida, na nossa igreja. E aí, eu quero aqui dar uma adiantada na questão que eu quero realmente falar para os irmãos, é a respeito do nosso olhar. Porque quando você olha para a tua vida financeira e vê ela dessa forma como nós estamos vendo, qual é a esperança que brota no seu coração? Que esperança de dias melhores a gente tem para nós? Aí Deus precisa mudar a nossa mentalidade. Lembra de Jeremias, quando ele está todo borocochô, reclamando? Lá em Lamentações 3, começa a ler Lamentações 3, você vai ver quem que é o profeta Jeremias. Deus me quebrou meus dentes. Deus, você me abandonou. Você me pegou para escárnio. Aí lá no versículo 20, ele começa a ter um insight assim, começa a se lembrar. Ele começa a se lembrar das coisas de Deus e ele fala assim: quero trazer a tudo que me dá esperança. Os seus pensamentos têm te trago o quê, irmãos? Para onde seus pensamentos têm te conduzido quando você olha para a tua vida financeira? Porque Deus tem muito a nos dar. Deus tem muito a fazer em nós através das nossas vidas. Mas para onde vai os seus pensamentos quando você olha para a sua realidade? Você consegue realmente, de fato, ver esperança em Deus para que Deus mude esse cativeiro?
Mas você disse que Deus não vai mudar. Não, Deus não vai mudar se você continuar agindo do jeito que você está agindo. Se você se atentar à palavra dele, seguir o que Deus te mandar fazer, você vai possuir a terra. Há uma terra prometida para nós. Há uma promessa de Deus para nós de prosperidade aqui, para esse tempo, para hoje nessa igreja. Há aqui uma intenção de Deus de mudar a vida financeira de muitos irmãos. Eu espero, Deus, que eu seja um deles. Eu espero que eu não seja só um porta-voz, mas eu seja um lugar onde Deus vai vir, vai arrebentar com tudo que não presta e vai estabelecer o reino dele, vai me fazer prosperar também no meio desse povo aqui hoje. Mas o importante é a gente ouvir, crer e obedecer. Aqui estão alguns passos que a gente precisa fazer. Nós já falamos aqui a respeito das apostas, de parar de apostar, porque a gente tem até hoje crente que faz uma fezinha. E você precisa parar com as apostas, queridos. Vamos nos lembrar de Provérbios 28, 20. Deus não está nesse negócio. Não é dessa forma que Deus vai prosperar a tua vida. Né? E a gente precisa fazer uma coisa que é crucial, que é muito difícil. Enxergar oportunidade aonde muitos veem crise. Números 14. Deus prometeu algo ao povo dele. E o que Deus prometeu? Deus prometeu para aquele povo, escuta bem, é Deus quem prometeu, não é eles que queriam. Por isso que a coisa acontece dessa forma. Quando a gente está sendo guiado pela vontade soberana de Deus, a palavra de Deus ela acontece nas nossas vidas. Números 14. Você vai ver a história do povo de Israel caminhando. Esse povo caminhando, estava caminhando em direção a uma terra. Terra essa que, segundo a Bíblia, manava leite e mel. Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quem está caminhando para Canaã aí? Quem está entendendo a mensagem aqui? Quem está entendendo aqui? Diga amém. Quem está entendendo? Porque agora vem a palavra profética para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Está preparado? Você entendeu o que você precisa fazer? Você entendeu que você precisa parar de gastar mais que você ganha? Você entendeu que você precisa fazer reservas? Você entendeu que você precisa fazer investimentos? Você entendeu que Deus vai usar tudo isso para prosperar a sua vida? Você entendeu isso? Agora que você entendeu, Deus está te levando para um lugar de suprimento, onde nada falta, onde tem abundância. Você precisa agora tirar o olho da crise. Números 14 vai falar a respeito de uns povos que estavam caminhando para essa terra chamada Canaã. Bom, o chefe dos exércitos mandou alguns homens espião ir lá e espiar a terra. E quando voltaram, falaram assim, olha, a terra é boa. Tem cacho de uvas lá grande, onde precisa de 2 homens para carregar esse trem. Só que tem um problema. A cidade ela é fortemente protegida. Não tem como entrar nesse negócio. Não tem como tomar posse. Aí o chefe, não satisfeito, falou assim, vamos para uma segunda opinião? Vamos para o segundo diagnóstico? Sabe quando o médico fala assim, não tem jeito? Aí você fala assim, não, mas vamos passar para um outro especialista? Vamos dar uma olhadinha? Manda de novo um povo ir lá ver. Aí mandou de novo. Só quem pegou Josué e Caleb. Pegou Josué e Caleb e falou assim, vai lá, dá uma olhada lá. Vê se é isso tudo mesmo que ele está falando. Josué 14:6.
Todos acharam aí? 14:6 vai dizer assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, obrigado, pastor. 14:6. Filhos de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos a dará terra que mana leite e mel. Um olhou e viu dificuldade, outro olhou e falou assim: olha, a terra ela é muito boa. Qual é o seu olhar sobre aquilo que Deus está direcionando para você? Porque agora entra uma questão espiritual com uma questão carnal. Existe aquilo que eu quero e eu quero. Existe aquilo que eu quero e Deus quer. O povo queria a terra. Uns olharam e falaram assim: não tem jeito. Mas Deus queria que eles possuíssem a terra. Aí mandou outros e falou assim: não, a terra é boa. E o Senhor, Ele pode nos dar essa terra. O Senhor pode nos entregar isso. E assim foi feito, se você continuar lendo o texto. Eu quero, querido, convidar você a refletir agora. A começar aí. Sabe quando o avião vai decolar? As turbinas começam... Liga as turbinas aí, que o negócio aqui agora vai ficar estreito. Agora a gente entendendo a palavra de Deus, a gente vai orar sobre a palavra. E a primeira coisa que Deus vai gerar em nós aqui é consciência da palavra dele. Ele já fez isso. Agora Deus tem algo prometido para nós. O que Ele tem prometido para nós? Mudar a nossa sorte.